31 de janeiro de 1945. Base aérea de Clark, Filipinas. As mãos do Major Frank T. McCoy tremiam levemente enquanto ele circulava a aeronave. Diante dele, perfeitamente intacto, estava um bombardeiro Mitsubishi G4M, que os aliados chamavam de Betty. Não era um avião resgatado de destroços, era um bombardeiro operacional completo, abandonado por sua tripulação durante o avanço americano. A fuselagem, com sua forma de charuto, brilhava sob o sol. Media quase 20 metros do nariz à cauda. Tudo parecia em ordem, mas uma sensação incômoda crescia em McCoy. Como engenheiro, ele sabia que algo estava fundamentalmente errado. Ele subiu na asa maciça, abriu um painel de inspeção e o que viu o deixou paralisado. Os tanques de combustível. Eles eram completamente desprotegidos. Nenhuma borracha autoselante para conter vazamentos, nenhuma placa de blindagem para parar projéteis, nenhum sistema de supressão de incêndio. Apenas uma fina pele de alumínio, com talvez 2 milímetros de espessura, separava milhares de litros de combustível de aviação do fogo inimigo. Era uma sentença de morte esperando para ser assinada. Este bombardeiro exporia uma filosofia de projeto tão estranha, tão alienígena ao pensamento militar ocidental, que analistas levariam meses para compreender suas implicações. Cada suposição que os pilotos americanos tinham sobre a engenharia japonesa, sobre o valor que davam à vida de suas tripulações, estava prestes a ser demolida pelas evidências contidas neste único avião. Para entender como se chegou a essa decisão de engenharia aparentemente suicida, precisamos voltar 4 anos, para o dia em que este mesmo bombardeiro reinou supremo nos céus como um predador imbatível. 8 de dezembro de 1941. Enquanto a fumaça ainda subia de Pearl Harbor, uma nova ameaça se materializava nos céus das Filipinas. 82 bombardeiros G4M Betty decolaram de bases em Formosa, com um único alvo em mente: a base aérea de Clark, o coração do poder aéreo americano na região. A surpresa foi absoluta. Voando a mais de 6.000 metros de altitude, a formação japonesa estava completamente fora do alcance das defesas antiaéreas americanas. As guarnições no solo só puderam observar, impotentes, enquanto as bombas começavam a cair. Em 45 minutos, o poder aéreo americano nas Filipinas foi efetivamente eliminado. Dezenas de caças e bombardeiros foram reduzidos a destroços em chamas antes mesmo de poderem decolar. Mas a destruição foi apenas parte da mensagem. O verdadeiro choque foi a demonstração de capacidade. Eles haviam atacado de bases a mais de 700 quilômetros de distância, um feito de alcance que nenhum bombardeiro americano poderia igualar naquela fase da guerra. Como era possível que um avião inimigo tivesse tanto alcance e ainda assim fosse tão eficaz? A pergunta pairava no ar, tão densa quanto a fumaça sobre Clark Field. A demonstração de poder, no entanto, estava longe de terminar. Apenas 2 dias depois, os Betty voltaram seus olhos para o mar. O alvo era a Força Z da Marinha Britânica, uma força-tarefa liderada pelo moderno couraçado HMS Prince of Wales e pelo cruzador de batalha HMS Repulse, pilares da Marinha Britânica na Ásia. Em ondas coordenadas, os bombardeiros desceram sobre os navios. A precisão dos ataques de torpedos chocou os observadores britânicos. O Prince of Wales, atingido repetidamente, começou a adernar. O Repulse, tentando manobrar, também foi fatalmente ferido. Em menos de 2 horas, ambos os gigantes de aço desapareceram sob as ondas. 841 marinheiros britânicos morreram. Pela primeira vez na história naval, navios de guerra defendendo-se ativamente em mar aberto foram afundados unicamente pelo poder aéreo. O Betty parecia invencível, um predador de longo alcance que podia atacar impunemente, reescrevendo as regras da guerra. Mas essa invencibilidade era uma ilusão construída sobre um segredo mortal. Um segredo que transformava cada um desses bombardeiros em uma armadilha voadora, esperando apenas o inimigo certo para acender o pavio. Em meados de 1942, o cenário tático começou a mudar. A era de domínio do Betty estava chegando a um fim abrupto e violento.
Pelos céus do Pacífico, uma nova geração de caças americanos começou a surgir. Os Wildcats deram lugar aos mais rápidos e mais bem armados Hellcats e Corsairs. Eram predadores construídos para caçar. As tripulações dos bombardeiros japoneses, antes acostumadas a voar com relativa impunidade, começaram a relatar perdas perturbadoras. A mudança tornou-se inegável em 8 de agosto de 1942, durante a brutal campanha de Guadalcanal. 23 bombardeiros G4M partiram para atacar posições americanas. Antes de chegarem ao alvo, foram interceptados por caças americanos. O que se seguiu não foi um combate, foi um massacre. Em questão de minutos, 18 dos 23 bombardeiros Betty foram abatidos, desaparecendo do céu em bolas de fogo. Aproximadamente 120 aviadores morreram. Os pilotos de caça americanos mal podiam acreditar no que viam. Eles relatavam a mesma observação em todos os combates. O Betty se desintegrava com o mínimo de acertos. 2 ou 3 tiros de metralhadora em qualquer lugar ao longo da fuselagem ou das imensas asas produziam resultados catastróficos. A aeronave antes temida ganhou apelidos sombrios que se espalharam como fogo pelos esquadrões. Charuto voador, isqueiro de um tiro só, e o mais famoso de todos, zipo voador, uma referência ao famoso isqueiro que acendia na primeira tentativa. A reputação do Betty havia se transformado completamente. De uma arma temida, tornou-se um alvo prioritário, uma presa fácil. Essa falha de projeto levanta uma questão fascinante. Que outras armas na história se mostraram tão perigosas para seus próprios operadores quanto para o inimigo? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gosta de analisar esses detalhes que mudam o curso da história, você é um dos nossos. Apenas os escolhidos clicarão no botão vermelho para se inscrever e continuar essa jornada. Os pilotos viam os bombardeiros se transformarem em cinzas, mas não entendiam completamente o porquê. Eles testemunhavam o efeito, mas não compreendiam a causa. A verdade sobre a vulnerabilidade catastrófica do Betty não seria encontrada nos céus, mas sim nos destroços espalhados por aeródromos capturados, aguardando para revelar seu segredo mortal. O primeiro grande avanço da inteligência veio em novembro de 1942. Forças australianas, avançando pela selva da Nova Guiné, capturaram aeródromos japoneses em Buna. Entre os destroços, encontraram o que procuravam: bombardeiros Betty abandonados, danificados, mas reveladores. Unidades de inteligência técnica aliada começaram a dissecar as aeronaves, peça por peça, em busca de respostas. O que eles descobriram confirmou os piores temores dos pilotos. Os painéis de acesso nas asas revelaram células de combustível sem absolutamente nenhuma medida de proteção. Era apenas uma fina folha de alumínio, sem camada de borracha autoselante para fechar perfurações, sem revestimento protetor para retardar o fogo, sem sistemas de supressão de incêndio. E o mais chocante de tudo, não era dano de batalha ou uma modificação de campo. Era o projeto padrão de fábrica. A constatação era quase inacreditável. Naquela altura da guerra, os bombardeiros americanos, como o B-17 Flying Fortress, eram verdadeiras fortalezas voadoras. Seus tanques de combustível usavam uma tecnologia complexa de camadas de borracha que, ao serem perfuradas por um projétil, inchavam em contato com o combustível, selando instantaneamente o buraco. Essa tecnologia adicionava um peso substancial, mas a doutrina militar americana a considerava essencial e inegociável. A vida da tripulação vinha em primeiro lugar. Mas por que uma nação tecnologicamente avançada, como o Japão, faria uma escolha que parecia tão obviamente suicida? A resposta estava na matemática. Engenheiros americanos calcularam que a eliminação de todos os sistemas de proteção economizava mais de 500 kg por aeronave. Esse peso não era simplesmente removido, ele era trocado. Essa era a moeda de troca para carregar mais combustível, muito mais combustível. Essa economia de peso traduzia-se diretamente na capacidade de combustível adicional que dava ao Betty seu alcance lendário e aterrorizante.
o alcance que permitiu o ataque a Clark Field e o afundamento da Força Z. Eles haviam sacrificado a segurança pela distância. Não foi um erro de cálculo ou uma falha de projeto. Foi uma escolha deliberada, uma filosofia de guerra gravada em metal. Uma escolha que priorizava o alcance do ataque acima da sobrevivência da tripulação. Mas nenhuma equipe de engenheiros tomaria uma decisão tão drástica por conta própria. Eles estavam respondendo a uma ordem, uma exigência tão extrema, tão implacável, que os forçou a fazer um pacto com a morte antes mesmo que o primeiro avião saísse da linha de montagem. Setembro de 1937. A Europa estava à beira do abismo, mas no Pacífico, o Império do Japão tinha sua própria visão de futuro. A Marinha Imperial Japonesa, para projetar seu poder através das vastas extensões do oceano, emitiu um conjunto de requisitos para um novo bombardeiro. As exigências eram audaciosas, quase arrogantes. Uma velocidade máxima de 398 km por hora, uma altitude de cruzeiro de 3.000 metros e, o mais crucial de tudo, um alcance de 4.722 km sem carga. Para colocar isso em perspectiva, o mais avançado bombardeiro americano da época, o protótipo do B-17, tinha um alcance de pouco mais de 3.000 quilômetros. Nenhum avião em serviço em qualquer lugar do mundo poderia sequer se aproximar do que os planejadores japoneses exigiam. A tarefa de alcançar o impossível foi entregue a Kiro Honjo, o engenheiro-chefe da Mitsubishi. Honjo havia estudado na Alemanha, na lendária fábrica da Junkers. Ele conhecia os princípios de engenharia europeus e americanos. Ele sabia exatamente o que era preciso para construir um bombardeiro robusto e seguro. E ele entendeu imediatamente que, para cumprir as ordens da Marinha, ele teria que quebrar todas essas regras. A matemática era uma tirana implacável. Para alcançar o alcance exigido, a aeronave precisava de uma capacidade de combustível massiva, o que significava um peso enorme. Para atingir a velocidade exigida com todo esse peso, a estrutura do avião precisava ser o mais leve possível. Blindagem para proteger a tripulação? Pesada. Tanques de combustível autosselantes? Pesados. Sistemas de supressão de incêndio? Pesados. O peso acumulado de uma proteção adequada tornaria impossível atingir as metas de desempenho. A equipe de Honjo se deparou com uma escolha brutal. Construir um avião que pudesse sobreviver ao combate, mas que não conseguisse chegar ao alvo, ou construir um avião que pudesse chegar a qualquer alvo no Pacífico, mas que não pudesse sobreviver ao combate. A decisão que Honjo tomou selaria o destino de milhares de tripulantes. A proteção seria completamente sacrificada pelo desempenho. Os tanques de combustível seriam de alumínio nu, sem qualquer proteção. Cada quilograma economizado em blindagem e segurança foi reinvestido em capacidade de combustível, estendendo o alcance da aeronave a níveis nunca antes vistos. A Marinha exigiu desempenho, e Honjo entregou exatamente isso. Foi uma aposta colossal, baseada em um conjunto de suposições fatais: que a guerra seria curta, que a surpresa dos ataques garantiria a segurança dos bombardeiros e que a oposição dos caças inimigos seria sempre fraca e desorganizada. Em 1939, o protótipo voou, superando todas as expectativas. Era uma obra-prima da engenharia, mas era uma obra-prima construída para uma guerra que só existia na imaginação dos planejadores. A guerra real estava chegando, e ela provaria que cada uma daquelas suposições estava catastroficamente errada. A campanha de Guadalcanal foi o campo de provas onde a aposta fatal de Kiro Honjo foi paga com sangue. As suposições de uma guerra rápida e de uma oposição fraca se despedaçaram contra a realidade brutal do poder industrial e da determinação americana. De agosto a outubro de 1942, os céus sobre a ilha se tornaram um matadouro. Mais de 100 bombardeiros G4M Betty foram perdidos com suas tripulações, em uma sangria contínua que as forças aéreas japonesas simplesmente não podiam sustentar. A missão de 8 de agosto foi um prenúncio do que estava por vir. Das 23 aeronaves enviadas, 18 foram destruídas. Aproximadamente 120 aviadores morreram em uma única tarde.
O padrão se repetiu com uma consistência cruel. As forças japonesas estavam presas em uma lógica inexorável. Elas precisavam atacar as posições americanas para contestar o controle da ilha, e o Betty era a única ferramenta com alcance para fazer isso a partir de suas bases distantes. Cada missão era necessária e cada missão era um suicídio em massa. Para as tripulações, a realidade era ainda mais sombria. Não havia meio termo. Os bombardeiros Betty não voltavam para a base com furos de bala e um motor falhando, como os B-17 americanos. Eles ou retornavam intocados ou explodiam em uma bola de fogo no primeiro sinal de dano. A escolha de sacrificar a proteção pelo alcance havia eliminado a possibilidade de sobrevivência em combate. A cada decolagem, a tripulação sabia que o voo terminaria em perfeição ou em aniquilação. Confrontados com perdas insustentáveis, os engenheiros japoneses tentaram desesperadamente remendar o projeto. Em 1943, eles começaram a instalar folhas de borracha de 30 milímetros sob as asas, em uma tentativa de mitigar vazamentos de combustível. Mas era uma solução paliativa, incapaz de impedir incêndios catastróficos. Uma versão com tanques autosselantes de verdade, o modelo 3, só foi introduzida no final de 1944. Chegou tarde demais, em número muito limitado, para uma guerra que já estava perdida. As modificações não puderam salvar a reputação ou as tripulações do Betty. Sua vulnerabilidade era agora um fato conhecido, um segredo exposto. Mas essa fraqueza estava prestes a evoluir de um simples risco tático para uma oportunidade estratégica. Nas mãos da inteligência americana, a falha fatal do Betty se tornaria uma arma de precisão cirúrgica, usada para caçar e eliminar o alvo de maior valor em todo o Pacífico. 18 de abril de 1943. Uma mensagem interceptada mudou o curso da guerra. Decifradores de código americanos descobriram o impensável. O almirante Isoroku Yamamoto, a mente por trás de Pearl Harbor e comandante-chefe da frota combinada japonesa, faria um voo de inspeção, e seu transporte seria um bombardeiro Betty. A vulnerabilidade conhecida da aeronave transformou a inteligência em uma oportunidade única. A missão, batizada de Operação Vingança, foi montada em segredo absoluto. 18 caças P-38 Lightning foram designados para a tarefa. A execução exigia uma precisão quase sobre-humana. Os P-38 teriam que voar mais de 600 quilômetros sobre o oceano aberto, em silêncio de rádio, a poucos metros acima das ondas para evitar a detecção por radar. Eles precisavam chegar a um ponto específico no céu, em um minuto específico, para interceptar o avião de Yamamoto. Qualquer erro de cálculo, qualquer atraso, e a chance seria perdida para sempre. Eles chegaram com 1 minuto de antecedência. Quando os 2 bombardeiros Betty e sua escolta de caças Zero apareceram no horizonte, o plano foi acionado. Enquanto parte dos P-38 enfrentava os Zeros, o tenente Rex Barber mergulhou em direção ao bombardeiro líder. Seus tiros atingiram a asa direita, exatamente onde a inteligência sabia que estavam os tanques de combustível desprotegidos. O resultado foi instantâneo e previsível. A aeronave explodiu em uma bola de fogo e mergulhou na selva abaixo. A vulnerabilidade do Betty havia garantido que a interceptação fosse fatal. A arma de longo alcance do Japão havia se tornado o instrumento da morte de seu maior estrategista. Quase 2 anos depois, em 21 de março de 1945, a mesma vulnerabilidade levaria a um último e desesperado ato de sacrifício. 18 bombardeiros G-4M decolaram, cada um carregando uma MXBU-7 Oka, uma bomba-foguete pilotada, essencialmente um míssil kamikaze tripulado. Os bombardeiros, já lentos, ficaram ainda mais pesados e desajeitados, tornando-se alvos fáceis. Caças Hellcat americanos interceptaram a formação muito antes que pudessem chegar perto da frota. O resultado foi um massacre. Um por um, os bombardeiros explodiram e caíram no oceano. Nenhum único Betty sobreviveu para lançar sua arma.
137 tripulantes de bombardeiros e 15 pilotos Oka morreram em uma missão fútil. A aeronave projetada para entregar armas a alvos distantes agora não conseguia sobreviver o suficiente para chegar ao alcance de lançamento. O que resta de um legado construído sobre poder de fogo quando a própria arma se torna sua maior fraqueza? A jornada do Betty, que começou com a glória da conquista e o fogo da destruição, teria um último e profundamente irônico capítulo a ser escrito. 19 de agosto de 1945. 4 dias após o imperador Hirohito anunciar a rendição do Japão, 2 bombardeiros G4M Betty partiram de Atsugi. Mas eles estavam transformados, pintados de um branco fantasmagórico, com cruzes verdes onde antes havia o círculo vermelho do sol nascente. Eles não carregavam bombas, mas sim a delegação japonesa encarregada de discutir os termos da rendição. Seus indicativos de chamada eram Bataan 1 e Bataan 2. O simbolismo era profundo e cortante. Bataan, o local de uma das mais humilhantes derrotas americanas, agora era o nome que marcava o fim do Império Japonês. O avião que havia iniciado a guerra para a América nas Filipinas agora a encerrava, transportando os vencidos. O círculo estava completo. A produção total do Betty atingiu aproximadamente 2.400 aeronaves, mas os números de produção contam apenas metade da história. A outra metade é contada pelos destroços fumegantes espalhados por todo o Pacífico. A esmagadora maioria foi destruída em combate, consumida pelos incêndios que seus tanques de combustível desprotegidos tornavam inevitáveis. A história do Betty é a história de 2 filosofias de guerra em colisão. De um lado, a doutrina americana, que via suas tripulações como um recurso valioso e insubstituível, justificando o peso extra da blindagem e dos tanques autosselantes. Do outro, a doutrina japonesa, que fez uma aposta de que o alcance e o poder de ataque superariam a necessidade de proteção. A nação que valorizava a sobrevivência da tripulação construiu uma força aérea que podia sustentar perdas e continuar lutando. A nação que aceitou baixas catastróficas em troca de desempenho construiu uma força aérea que se consumiu em seu próprio fogo. O exame daquele Betty intacto em Clark Field, que abriu nossa história, revelou a verdade completa. Não foi um projeto ruim. Foi um projeto brilhante, perfeitamente executado para atingir os objetivos que lhe foram dados. Esses objetivos, no entanto, simplesmente não incluíam trazer as tripulações japonesas para casa vivas. Talvez ninguém tenha resumido essa verdade trágica de forma mais direta do que um dos homens que a viveram. O ex-tripulante Masao Sato disse: "O Betty era uma aeronave magnífica que nos pedia para morrer por seu alcance." Essa filosofia de projeto foi uma falha trágica, ou um reflexo inevitável dos valores de uma nação em guerra total. Queremos saber sua opinião nos comentários, mesmo que de forma anônima. Se histórias como esta, que revelam as verdades por trás da guerra, ressoam com você, inscreva-se e curta o vídeo para se juntar à nossa comunidade. Pois no final, a falha fatal do Betty não estava em seu metal, mas na filosofia que o forjou.